aqui tem três coisas muito importantes. A primeira questão é o fato de ser um evento motivado pela COP30 acontecendo fora da Amazônia. Então, talvez seja fora do eixo que a gente chama do Sudeste. O estado do Mato Grosso do Sul traz a discussão da COP, da questão da mudança climática, como uma visão estratégica do seu desenvolvimento. E traz para o Brasil, revela para o Brasil, por intermédio do LIDE, como que o estado do Mato Grosso do Sul avança e vem avançando no seu processo de desenvolvimento, num alinhamento, ficou claro, do setor privado com o setor público e agora com a própria academia, como é que as universidades, como é que os centros de inovação, isso converge, essa parceria, esse diálogo, obviamente com tensões, que deve ter tensões, tem diferenças, nada é linear, mas a decisão de ser um país com um Estado competitivo que revela isso com os investimentos internacionais. Então, investimento no Estado, investimento privado, nacional e internacional, orientando o desenvolvimento de competitividade, produtividade, geração de emprego e uma discussão sobre a questão climática. Isso é extremamente positivo, ou seja, são os atores subnacionais do Brasil discutindo uma perspectiva de reinserção, ou de um novo papel do Brasil no mundo e das várias regiões do Brasil, dos vários Brasis, como eu falo, com o desenvolvimento do país. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, também nós vimos aqui os políticos, né? Vamos tirar um pouco o olhar e que as pessoas criticam muitas vezes a questão da política, não há como avançar, tá, em desenvolvimento no país democrático, em particular, se a classe política não estiver presente. Né? E, obviamente, tem mais conservadores, menos conservadores, mais progressistas, tem uma diversidade de falas, mas é muito interessante ver do prefeito aos senadores, né, os parlamentares que tiveram, do governador, uma discussão sobre o Mato Grosso do Sul tem papel nas soluções do Brasil. Então, isso é extremamente interessante. Um país que tem problemas, mas tem muito mais soluções de problemas, na minha visão, e a classe política discutindo na sua perspectiva. Óbvio que tem pessoas que não vão achar que tudo isso é o caminho, o único caminho, mas a presença nas salas para discutir a questão climática, isso revela um engajamento da classe política do Estado do Mato Grosso do Sul, tá? E mais do que isso, da sua presença nacionalmente falando. Então, o próprio senador Nelson Trade, que preside a Comissão de Relações Exteriores, revelou aqui o debate que ele fez com embaixadores, etc., no novo contexto do mundo, a nova geopolítica do mundo, a nova ordem internacional do mundo, e o Brasil entendendo que a questão climática é um tema estratégico para essa inserção internacional do país, olhando o que vem pela frente. Né? E aquilo que eu falei, parar de movimentar o passado e entender o papel do futuro na equação de desenvolvimento do país. Terceiro é uma coisa muito interessante, que é o fato do LIDE, eu falei isso no palco, trazer o debate nacional e internacional para um município, tá, no interior de um estado como Bonito, que tem soluções incríveis. Eu vim a Bonito primeira vez há mais de 20 anos atrás, fiquei impressionada, né, comentei inclusive como é que o centro da cidade, a organização, como é que a estruturação dos negócios em torno dos ativos ambientais do turismo, mas trazer para o município, que é referência para o estado e para o país, a discussão que o Brasil engaja-se na discussão climática com a COP30. Então, você, ao invés de estar falando só no mundo, nas grandes capitais, você vem para o interior do país. Você vem revelar esse Brasil, esses vários Brasis que compõem esse país, que pode, deve se colocar para o mundo como provedor de soluções. Então, essas três questões permitiram que a gente olhasse empresários nacionais que continuam falando, líderes políticos, líderes da academia, discutindo soluções. E as soluções vão desde a questão da agricultura, né, de como é que a segurança alimentar do mundo passa pelo Brasil e passa por esse estado, a discussões sobre o Pantanal. Né, como é que o sistema de águas, de planícies inundáveis, que a gente chama de wetlands, é tão estratégico para você continuar produzindo vida, mas produzindo economia, justiça social, etc., que o estado do Mato Grosso do Sul maneja, não se esquecendo que o Pantanal ficou exposto a crises, né, climáticas, de eventos extremos climáticos nos últimos 2 anos. Então, você vê uma natureza que é uma aliada do desenvolvimento e você vê uma sociedade querendo discutir um tema também sob a sua perspectiva. Eu acho que as soluções que saíram daqui, eu não digo que discutir o projeto A, projeto B, porque tem muita coisa, mas uma clareza de que a sociedade do Mato Grosso do Sul quer discutir, quer ser parte do debate estratégico sobre o país ser um provedor de soluções. E isso ficou muito evidente em todas as falas que eu
presenciei, em todas as conversas que desde ontem a gente está fazendo, abusando aqui da generosidade do Mato Grosso do Sul. Ministra, a senhora falou na sua fala que não era saudável que o governo, que, enfim, as pessoas do Brasil politizassem o licenciamento ambiental. E a gente tem visto nesse governo os políticos e até do próprio governo pressionando o IBAMA a soltar mais rápido, a não soltar. Como a senhora enxerga essa situação de politização do licenciamento ambiental no Brasil hoje? A senhora acha que precisa avançar? Como está? Eu acho o seguinte, a pressão sobre interesses de investimentos ela é natural. A politização é quando você lança discussões, tá, que sugerem, antes da decisão do órgão ambiental, se vai ser viável ou não vai ser viável o empreendimento. Uma coisa é você discutir por interesses, isso é natural. Se o presidente do Senado, que é do Amapá, tem interesse que o seu estado desenvolva, ele manifestar essa opinião é algo, como outros manifestam o contrário. A outra coisa é você não ter a decisão do órgão ambiental, tá? E em cima disso você já colocar, eu sou contra, eu sou a favor. Isso é que é politização. Tá? Então você tem que separar as opiniões políticas das opiniões técnicas. E você precisa dar espaço para o debate técnico com a sociedade, não é só com os órgãos de licenciamento. A sociedade deve entender onde estão os problemas. Tá? Então, se você, eu não conheço o processo de licenciamento da margem fisicamente, tá? Mas você vê manifestações de que você reviu os planos de ação a pedido do IBAMA, que as medidas estavam colocadas ali eram suficientes, você tinha que desviar a rota de avião que passava sobre terra indígena. Tá? Tudo isso foi feito. E são discussões técnicas. Há soluções para as questões que estão sendo pontuadas, que precisam ser resolvidas para que você conclua a análise de viabilidade ambiental. O licenciamento discute a viabilidade ambiental do empreendimento. A viabilidade econômica é de outra natureza. Para ser viável ambientalmente, tem que acontecer isso. É isso que o órgão ambiental, de uma maneira muito simples, analisa. E, obviamente, ele tem outros órgãos de políticas públicas, e a lei assim determina, se há impacto em terras indígenas. A FUNAI tem que se manifestar para dizer como que isso entrará nas análises finais da concessão ou não de uma licença ambiental. Então, se você não tiver tranquilidade para criar o ambiente político-institucional que permita os órgãos responsáveis, as políticas responsáveis, mobilizarem as suas posições e afirmarem isso para que o IBAMA, que é o órgão licenciador nesse caso, construa a sua posição, seu parecer final, recomendando ou não a emissão de uma licença, ou uma área do licenciamento, determinado assunto não tem soluções ainda e, portanto, não se recomenda a emissão de licença, que nesse caso é uma pesquisa exploratória, você entra no debate que nós vimos politicamente, tá? E nós estamos assistindo até hoje, que é uma tensão entre ministros, né? Chega a ser em determinado momento bate-boca pela imprensa, e isso é politização. Entendeu? Então você tem que preservar as instituições, preservar os ritos, os processos, e depois da manifestação de entrar no debate político. Infelizmente, o que nós estamos vendo desde 2023 é exatamente a antecipação de posições sem que a instituição tenha que se manifestar especificamente sobre o caso da Petrobras, lembrando que a instituição já se manifestou no passado contrária ao licenciamento de outras empresas de petróleo naquela região. Então, eu defendo que você preserve as instituições, preserve os ritos, deixe as instituições públicas cumprir o seu papel, tá? E depois de decisões tomadas, você possa fazer o debate político. E não o contrário, como isso aconteceu. Eu lamento muito que tenha acontecido isso. Portanto, se você me perguntar qual a opinião técnica, eu não sei dizer, porque eu só vejo manifestações políticas nos jornais. Tá bom? E eu já me manifestei publicamente que eu sou contra a exploração, não é só de petróleo, exploração econômica em áreas sensíveis ambientalmente. Na minha época, eu não deixei, por exemplo, ter exploração na área de petróleo. O petróleo, por exemplo, na área de Abrolhos. Tá? E todo mundo concordou que tinha que sair da oferta de blocos. No governo anterior, ofereceram essas áreas para leilão, contrárias às recomendações de alta sensibilidade, nenhuma empresa comprou. Porque é uma consciência do setor que aquilo tem um alto risco ambiental. Então tem que saber trabalhar também com os interlocutores, porque o Brasil tem uma fronteira fronteira petrolífera, e o Brasil teve uma visão estratégica do país de deixar de ser o importador de petróleo, virar o autossuficiente de petróleo, e hoje é um exportador de petróleo. Quanto que a exportação de petróleo no Brasil remunera, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, ou a educação pública no país. Então, você discutir, quando a gente quer tirar algo, substituir, etc., esse país tem condições de substituir, no entanto, nós somos o 7º consumidor em diesel do mundo. E você sabe que é uma das razões, nós somos os maiores produtores de biocombustível.
Então, que decisões são essas que precisam ser tomadas no país? Se eu preciso fazer carro elétrico no país, caminhão elétrico com etanol, com ponto de partida, qual é a decisão estratégica para eu poder dizer que eu vou tirar o diesel da matriz energética de transporte? Então, tem que saber discutir os assuntos. E uma das razões que o Brasil é o 7º consumidor, se você pegar os estudos, você vai ver que é em função do desperdício associado à qualidade das nossas rodovias. Então, é preciso entender qual é o foco do debate, em vez de ficar falando dos achismos, e aí o país produzir soluções. Isso custa dinheiro, tem custo político, você tem que tirar o errado, o que não serve mais, não é errado, porque não serve mais, que provoca um grande impacto global. O Brasil tem responsabilidade sobre isso, saber fazer o debate público, para que o Brasil possa tomar decisões e evitem os retrocessos no futuro. Esse país radicou a fome e voltou a ter fome, agora radicou de novo. Esse país radicou a extrema pobreza, voltou a ter pobreza. Para com isso, o brasileiro tem que aceitar que ele tem que lutar para evitar os retrocessos políticos e os ganhos, que são de todos, quando nós estamos tratando de questões inclusivas, sustentáveis, dentro da democracia. Então, é um pacto de todos, e não de alguns. Eu acho que essa é a diferença, que quando fala de politização, parece que tem pequenos grupos tensionando. Não, qual é o interesse do Brasil? Faça o debate sobre o Brasil vai voltar a importar petróleo, é isso? Nós estamos falando da fronteira petrolífera do Brasil ou não? Como é que é a discussão estruturada ou não? E aí, se tem viabilidade ambiental ou não, é uma decorrência de análise ambiental, não somente da análise estratégica de decisão do desenvolvimento desse país. A senhora acha que a ministra Marina está um pouco isolada nesse debate? Eu não sei avaliar isso, A ministra Marina deve saber as posições dela. E como que a senhora viu aquele embate entre ela, a discussão entre ela e os senadores? Eu já me manifestei publicamente sobre isso, eu achei inaceitável, tá? A postura do que foi adotado. Eu não acompanhei, eu estava no exterior, só vi alguns vídeos, então eu não vi a sessão, eu não gosto de manifestar sem olhar toda a sessão, mas de qualquer maneira, a ministra Marina Silva, nós devemos respeito a ela pela sua trajetória como mulher, tá? Como política. Ela é uma ex-senadora e uma parlamentar, uma congressista. Tá? Ela é ministra de Estado, ela está ministra de Estado do Meio Ambiente. Nós devemos respeito a ela. Todos os brasileiros devem respeito. Você pode concordar ou discordar, não é isso. Mas o que eu vi no Congresso, o que foi me mostrado, foi uma atitude desrespeitosa, inaceitável, e não só ela, as mulheres na política. A minha solidariedade a todas as mulheres na política que são expostas, muitas vezes, a situações desrespeitosas em função do comportamento de alguns atores. Então, eu lamento. Não quer dizer que o debate não seja válido, não quer dizer nada disso. Eu quero apenas dizer o seguinte, a atitude do que eu vi, eu falei isso ontem no Estadão publicamente, fotografia minha, foi inaceitável e todo mundo deve respeito, sim, à ministra Marina Silva. Ministra, só trazendo de novo para a questão regional, a senhora falou que é preciso entender que essas questões climáticas são questões econômicas e também de desenvolvimento. Né? Trazendo aqui para o Pantanal, a senhora comentou muito que sofreu com os eventos extremos, né, em 2020, o Pantanal com as queimadas, agora em 2024 também, e a partir disso a sociedade como um todo, o terceiro setor, a iniciativa privada, começaram a investir na prevenção para evitar que tragédias como as que ocorreram voltem. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho disso, da importância do envolvimento de todos os setores na preservação desse bioma. Tá bem. Vamos lá, olha, quando a gente começou a discutir mudança do clima, no século passado, né, porque a Rio 92, etc., nós discutimos a questão do clima como algo que ia acontecer no futuro. Era uma ideia de futuro e era uma ideia de 2100, final deste século. Nós mudamos de século, né, e começamos a falar de 2070. A ciência foi aperfeiçoando, etc. Depois começamos a falar de 2050. Depois começamos a falar de 2045. Depois começamos a falar que os eventos extremos climáticos aconteceriam de uma maneira mais acirrada em função de um aquecimento acelerado do planeta, e daí vocês se lembram de aparecer o número 1,5 grau como limite, cenários limites de maior segurança para vivermos ainda no planeta como nós vivemos, nós estamos acostumados a viver. Ano passado nós fomos impactados, todo mundo, com duas situações. Os 2 últimos anos, no ano passado, isso foi muito claro. O mundo passou o 1,5 grau em termos de emissões, portanto, o acúmulo das emissões históricas de gás de efeito estufa levou a um aquecimento. Nós saímos de 1,2, que era o número médio, para acima de 1,5 em 3 anos. A ciência ainda não explicou que gatilhos são esses que fizeram acelerar você romper a barreira de 1,5 grau. Isso traz situações extremamente sensíveis, graves, porque você incorpora o risco climático no dia a dia das nossas atividades econômicas, do nosso bem-estar, das nossas cidades, dos nossos ecossistemas.
E segundo, nós vimos simultaneamente um acirramento, ou uma maior frequência, melhor dizendo, de eventos climáticos extremos, que é um sintoma, um sinal grave desse aquecimento global. Tá? Então, o que está acontecendo? O mundo está aquecendo. E você vê, por exemplo, no cenário de matriz energética do mundo, eu fiz referência, que a tal da transição energética passou a ser, no curto prazo, adição energética. O mundo está produzindo energia para dar conta de várias demandas, então você nunca se investiu tanto em energias renováveis, nunca se investiu tanto em energias fósseis, para lidar com uma coisa chamada segurança energética. Então a transição hoje, a emergência climática, traz a segurança energética da centralidade do debate, como a segurança alimentar, e quando você aquece, voltar 2 anos atrás, uma onda de calor que nós tivemos, você vê calor no Paquistão, na Índia, no Paquistão, na região do norte ficou a 55 graus. A Índia foi a 47 graus. Eles fecharam a exportação de trigo. Impacto imediato na segurança alimentar e na inflação de trigo no mundo. O que nós estamos vendo com isso? Os eventos extremos climáticos, quer pela seca, pelas ondas de calor intenso, quer pelas inundações, tá? Não tem só as perdas econômicas, os desastres, tem impacto nas cadeias produtivas. E, portanto, o risco climático começa a ser parte mais frequente, tá, do custo do como é que eu acesso dinheiro, como é que eu financio o seguro, como é que eu trato da produção de alimentos. Tem menos água, então eu não vou conseguir ter 3 safras, eu vou conseguir administrar 2 safras. Isso está vindo para uma nova mentalidade das economias nacionais e da economia global, e obviamente o Brasil é um país vulnerável. Tá? E a vulnerabilidade climática ela não é homogênea, ela é assimétrica, ela acontece, ninguém sabe ainda. Os modelos matemáticos de clima são os modelos mais sofisticados do mundo. Tá? São supercomputadores que rodam isso para a ciência entender. No final do ano nós teremos relatórios muito duros da ciência, eu posso adiantar para os senhores. Ontem os jornais, a ONU já divulgou que nos próximos 5 anos nós teremos uma nova onda de calor intensa no mundo. O que é isso? A natureza se movimentando. A natureza não é um ator político imóvel. Ela é um ator político, ela não é olhar a paisagem. A natureza, tudo aqui está produzindo vida. E os ciclos de vida estão sendo impactados por um aumento da temperatura. Então, nós temos que entender, e aí dependemos muito da ciência, dependemos de uma ciência nacional, regional, para entender como é que isso afeta o Brasil, e agirmos preventivamente. Aqui estamos fazendo mais acero, o setor privado correu para entender que esse aquecimento pode levar a novas destruições. A natureza, por outro lado, está recuperando, espera-se com isso você ter uma maior resiliência. O que é isso? A realidade, a questão climática é uma realidade no século XXI. Ela não é algo que vai acontecer, ela está acontecendo. A COP30 vai acontecer, a primeira COP que vai acontecer com o mundo já de fato em transformação num país que isso está exposto. Isso está exposto no Brasil. O calor, a seca na Amazônia, todo mundo viu as imagens da Amazônia. O isolamento de populações. Não tem, toda a logística dele por eles é para o rio. Secou as comunidades sem acesso à comida. Então nós temos que entender que o mundo está em mudança, não só pela questão geopolítica, não só pela questão da inovação digital tecnológica, mas pela natureza impactando em função do aquecimento global. E isso gera um aumento de perdas da biodiversidade, cerca de 90%. Isso gera o uso ineficiente de recursos naturais, está associado também a essa construção da economia global que precisa mudar, gera perdas em biodiversidade, 90% do estresse hídrico do mundo, 60% das emissões de gases de efeito estufa. Então você tem que olhar para a natureza, olhar o recurso natural, não só a biodiversidade, e falar como que eu vou ter uso eficiente disso. São as novas economias que vêm junto com a inovação tecnológica, que vêm, portanto, com o que a gente chama em inglês Nature Polity ou Nature Age, junto com Climate Age, a era do clima, mais a era digital tecnológica. Todas as soluções são intensivas em recursos naturais. Então nós vamos ter que olhar a natureza agora duplamente, de um lado pela vulnerabilidade climática e do outro lado pela escassez de recursos naturais, ou a capacidade de produzir bem-estar usando menos natureza e sendo mais eficiente. Daí o mundo digital tecnológico, como eu falei, fiz menção a chamada inteligência artificial, mais o quantum, tá? Que vem aí nos próximos 5 anos, mudando, por exemplo, as novas reações químicas, os novos materiais, como é que isso vai surgir para que o homem dê conta da demanda de bem-estar. Então, é uma transformação em curso, e é importante que as pessoas entendam que o gatilho disso são as manifestações dos eventos extremos, que vão estar cada vez mais frequentes, de maneira assimétrica, tá? Impactando o mundo de maneira assimétrica. Então, acho bem que as pessoas aprendam com as lições
que estamos acontecendo, infelizmente, que aconteceu no Rio Grande do Sul, que aconteceu no Pantanal, que aconteceu na Amazônia, que acontece em cidades sendo inundadas, aqui na China, na Europa, etc. Mas que a gente entenda que nós vamos ter que olhar a natureza de outro jeito e sabendo que os efeitos que já estamos experimentando são efeitos consequência de um acúmulo de emissões nos últimos 200 anos. Continuar comprando crise, com mais emissão de petróleo, nos próximos 20, 30 anos, etc., significa colocar mais crises no futuro. Então, acho bem que as pessoas entendam as relações de causa e efeito e aí as novas gerações comecem a cuidar melhor das decisões no presente. Tá? Porque a minha geração, quando eu tinha a sua idade, a gente discutia o futuro. Tá? Para a minha geração, o futuro de 40 anos, 30 anos atrás, 40 anos atrás, tá? É hoje. Esse é o meu futuro. Vocês não se dão conta. Em 2025 é o que eu discutia 30 anos atrás, 40 anos atrás. Eu tenho 60 anos. Então eu falei, peraí, se esse é meu futuro, como é que você quer discutir o seu futuro? Discuta o presente se você quiser estar menos vulnerável no futuro. Essa agenda, existe pragmatismo porque, em suma, é você mudar o sistema de energia do mundo e mudar a economia do mundo. É isso que está em jogo. E as novas dependências geopolíticas, inovação tecnológica, a nova ordem internacional, como é que os países vão cooperar. Portanto, um país que tem solução e que tem paz, como o Brasil, um agente criativa, esse país tem que tomar tenência, como diria minha avó, entendeu? E cuidar do mundo e cuidar do Brasil. O Brasil, nós temos que cuidar do Brasil, para o Brasil poder cuidar do mundo. O Brasil é dos brasileiros. Então, a COP30 vai permitir isso, que o mundo veja um país. Primeiro, o Brasil vai ver o mundo a partir do Brasil e o mundo vai ver o mundo a partir do Brasil. É a hora da gente começar a entender os nossos problemas, parar de brigar. Isso não é um assunto de polarização, não é de direita, de esquerda, nada disso. É um assunto que interessa o desenvolvimento, a qualidade de desenvolvimento do povo brasileiro. Cuidem do Brasil, parem de terceirizar o Brasil, parem com achismo e cinismos climáticos. Não tem nada disso. Ciência é importante, educação é importante, inclusão política é importante, entender as diferenças. Você pode pensar azul, pensa verde, não tem problema nenhum. Mas o interesse convergente do Brasil é um só, dos brasileiros. Está na hora do Brasil cuidar do Brasil. Ministro, a pauta do meio ambiente é historicamente uma pauta polarizada no país. A questão internacional nos últimos anos acirrou ainda mais, inclusive em função do último governo que a gente teve aí, diversos montes dentro dessa área. A senhora fala, quando a senhora fala que a gente tem que desconsiderar essa polarização, existe um real otimismo da sua parte de que essa pauta ela vai ser despolarizada em algum momento? Ou o meio ambiente vai continuar dividindo lados, em contraste ao que a senhora mencionou também sobre o nosso encontro aqui hoje, que parece que tem uma sinergia entre direita e esquerda, quem é empresário ou quem é defensor dos recursos naturais? Olha só, eu sou uma pessoa muito pragmática, muito realista. Eu vou dar 2 exemplos. Várias pessoas foram contra a negociação do Código Florestal que eu fiz. Essas pessoas hoje querem implementar o Código. Eu construí um grande acordo político. Não era o Código que eu queria, não era o Código que era contra o que eu queria. Você cria convergências e faz um pacto para poder andar. Aí veio um governo anterior e desmontou o CAR. O CAR que é a base de você mudar toda uma economia que afeta a agricultura, mas afeta a natureza também. Porque se eu preservo o capital natural em propriedade privada, além dos parques nacionais, que tem propriedade pública, ou as unidades de conservação, eu tenho um domínio de capital natural que é a solução para o século XXI, quando eu estou lidando com a crise da natureza. Então, se o proprietário rural, como eu disse aqui, estima-se, cumprir o Código Florestal, tem 220 milhões de hectares de capital natural privados, nenhum país do mundo tem isso, eu quero preservar a natureza, você acha que eu não tenho que ter um pacto com eles, ou eu vou continuar brigando com a agricultura? Para dizer que eu tenho um ativo político que eu denuncio. Se eu tenho mais de 300 milhões de hectares, tá, sob o domínio das terras públicas, você acha que a onça, quando vem andando, ela vem andando, aqui é terra privada, aqui é terra pública, eu não vou. Vocês acham que é assim que a natureza funciona? Então tem que parar com isso. Você acha que eu vou resolver o problema de transitional age de petróleo sem as empresas de petróleo na sala? É assim? Ou você quer ficar do lado de fora gritando contra eles? E eles produzindo riqueza no mundo, inclusive no Brasil. Então, é hora de reconhecer que é preciso recursos de ambos os lados também para convergir. Tem temas globais, tem temas que ameaçam a vida no planeta, que é a questão climática, né? Que você terá que ter os atores e a capacidade de fazer climate politics, política.
E política significa diálogo e construção de convergência de interesse. E não bandeiras político-ideológicas para você se manter no seu campo do seu problema e dizer que você soluciona tudo. Não é verdade. Porque se fosse verdade, já tinha soluções no campo. Eu preciso dos atores na sala para fazer os pactos. E vou discutir. Tem gente que vai querer pacto, tem gente que não vai querer, tem gente que vai reclamar. E a convergência de interesse, não é o consenso, a convergência de interesse faz a gente sair de onde estamos e andar na direção certa. Pode ser mais acelerado, pode ser mais lento, mas é na direção certa, não é no retrocesso. Então, eu acho que tem muita gente acumulando poder político em torno dos problemas. Eu quero acumular poder político de um país em torno de soluções. Para construir soluções, eu preciso de todos na sala. Ninguém é dono da verdade, o Brasil é dono da verdade. A sociedade brasileira que faz as escolhas. Então, manipulações, redes sociais, fake news, não percam esse privilégio da ignorância, por favor, deixe isso de lado. Deixe isso de lado, porque o Brasil não pode ser um país que viva do privilégio da ignorância. Mas não pode também ignorar a sua diversidade. As soluções da Amazônia não são necessariamente as soluções do Mato Grosso do Sul. Mas tudo é Brasil. Todo mundo usa o mesmo passaporte. Todo mundo é brasileiro e fala português. Então, como que eu construo soluções? Como é que eu reconheço os déficits históricos de justiça social? Históricos. Vocês acham que a gente resolve isso indo para Miami? É isso? Uma elite brasileira que ignora as diferenças? Veja o que foi a transformação do Brasil com as políticas de cota nas universidades. Agora, tinha gente que, quando saiu a política de cotas, disse que se recusaria a ser atendido por um médico negro, ou preto. Na pandemia, eu quero ver quem foi que se recusou. Então, ou o Brasil se reconhece com a sua diversidade, o Brasil respeita o Brasil, na sua diversidade. Eu tenho pessoas extremamente conservadoras, tá, que discutem clima comigo com a maior excelência. E tenho pessoas progressistas que não discutem. O problema da questão climática não tem só na Amazônia a questão do desmatamento. Eu tenho um crime organizado para resolver lá, que está contaminando a economia do país e do mundo. Alguém pode ser contra isso? Achar que eu embargo uma propriedade privada que está associada ao crime organizado, ou está a atividades ilícitas, e dizer que com isso eu desqualifico a operação do IBAMA? Ou a sociedade aprende a ler o que está acontecendo, então a sociedade vai pelos achismos, pelas redes sociais, aí alguém coloca o trend 1, o spoiler 2, e fica vivendo disso. Enquanto isso, empobrecemos, perdemos capacidade de produzir riqueza, perdemos capacidade de produzir bem-estar, vulnerabilizamos e acentuamos as diferenças.